galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar sobre ecologia, um dos temas mais cobrados em vestibular, e o tema de ecologia hoje é relações ecológicas. Isso mesmo, temos aí muitas relações ecológicas no meio ambiente, ou seja, na natureza como um todo, na qual você tem que se aprofundar e dominar esse tema que causa muita dúvida nas questões, beleza? Deixa eu te mostrar o quadro para você entender melhor essa aula e conseguir se aprofundar e dominar esse tema tão bacana. Dá uma olhada aqui, ó. Desse lado nós temos vários tópicos que são extremamente importantes para você, do outro lado, para você conseguir então entender melhor e dominar esse assunto. E aqui eu vou trazer para vocês vários exemplos. Vamos começar com esse, mas tem mais, tá? Então dá uma olhadinha aqui nos tópicos, vem comigo, ó. Aqui nós temos, por exemplo, ó, alelobiose e ecobiose, tá? Isso já caiu no Enem, tá? Mais de uma vez e gera uma certa dúvida, tá? Ecobiose é a relação do ser vivo com o ambiente. Mas como assim o ambiente? Tá? O meio abiótico. O que seria o meio abiótico, galera? Tudo aquilo que não tem vida, tá? Vou te dar exemplos. Temos a água, temos o ar, temos a temperatura, a luz, ou seja, o ser vivo ele se relaciona com esses chamados meios abióticos. Por exemplo, os vegetais realizam a fotossíntese. Então, para isso eles precisam do quê? Do gás, né? Do gás carbônico e também da luz, a energia luminosa. Sem esses elementos, ele não consegue realizar lá o processo de fotossíntese. Então, é dessa forma que você precisa entender essa tal de ecobiose. A alelobiose já é diferente. Olha aqui, ó, ser vivo entre si, tá? É quando você tem a relação de um ser vivo com outro ser vivo. Então, é a relação do ser vivo em si, tá? Então, essa que é a diferença entre a alelobiose e a ecobiose. Anota isso aí. Agora, aqui, ó, temos que também o quê? Classificar as relações ecológicas. Aí você tem duas maneiras de classificar. A relação intraespecífica, tá? Intraespecífica, que é quando você tem a relação de seres vivos de mesma espécie, e a relação interespecífica, que é quando você tem a relação de seres vivos de espécies diferentes. Então tá aí a definição muito importante. Além disso, temos também aqui a simbologia, tá? O que é simbologia, prof? Deixa eu te mostrar com calma. A simbologia, galera, são esses sinaizinhos aqui que a gente utiliza nas relações ecológicas, tá? Nós temos aqui, ó, o sinal positivo, que indica vantagem para um dos indivíduos ou até mesmo para os dois indivíduos na relação ecológica. Temos o sinal negativo, que significa desvantagem para um dos indivíduos, mas também pode ocorrer desvantagem para ambos, tá? Agora, quando você vê zero, ou seja, 0, 0, significa neutralidade. Ninguém foi o quê? Beneficiado, mas ninguém foi prejudicado também, ok? Essa simbologia é importante porque facilita a interpretação de uma forma ainda mais prática. Aqui embaixo, a última classificação. As relações no meio ambiente dos seres vivos, elas podem ser classificadas como harmônicas e desarmônicas, tá? Essas relações harmônicas, tá? São aquelas em que as espécies não são o quê, né? Elas não são prejudicadas, elas são 100% beneficiadas. Então você pode ter um indivíduo se beneficiando e o outro também, mas nada impede de um indivíduo ser beneficiado e o outro não ser prejudicado nem beneficiado. Ele fica na neutralidade. Aí seria o quê? Mais zero. É um bom exemplo, tá? As relações desarmônicas aí já muda completamente. Nas relações desarmônicas, como você pode notar aqui, ó, é uma das espécies o quê? Né? Será beneficiada e a outra será sempre prejudicada. Aí é uma relação desarmônica. Um dos indivíduos sempre será prejudicado, tá, nessa relação, pelo menos um. Mas pode haver casos que os dois também sejam prejudicados, tudo bem? Galera, anote esses pontos, tá? Para a aula, anota, faz um mapa mental, porque essas dicas aqui são muito importantes. Muitas das vezes as questões caem relacionadas a esses termos e essas formas de classificação, tudo bem? Então vem comigo, vamos começar aqui com os primeiros exemplos. Temos aqui as colônias, as sociedades, essas duas geram muitas dúvidas, eu vou te dar uma dica bacana para você poder não esquecer mais. Temos aqui o canibalismo e a competição. Vamos começar com essas 4 formas de relações. Aí eu quero chamar a sua atenção. Essas 4 formas de relações, elas são classificadas como intraespecíficas, ou seja, todas elas vão acontecer em indivíduos de mesma espécie, beleza? Vamos começar aqui com as colônias. Olha aqui a simbologia, ó, mais. Então já me deu uma dica muito boa aqui, ó. Significa que nas colônias, as relações das espécies ali, ou seja, mesma espécie, elas são o quê? Benéficas. São relações o quê? Olha lá, harmônicas.
Então, tanto o indivíduo quanto o outro será beneficiado. Ninguém é prejudicado nessa relação, tá? Estão o quê? Olha isso, anatomicamente associados, com a mesma função ou não. Isso mesmo, estão anatomicamente associados. Isso significa informar, galera, que se a gente separar esses indivíduos, eles morrem. Eles têm uma dependência anatômica para sobreviver. Como são indivíduos, né, ali vivendo juntos, não é um indivíduo só, é uma colônia, tá? Só que essa colônia tem dependência anatômica. Eles não conseguem viver separados. Qual é o exemplo que eu posso te dar? Olha aqui, ó, caravela portuguesa, um tipo de quinidário, tá? Um tipo de água-viva que fica ali, ó, na superfície, com tentáculos muito longos e extremamente perigosos, tá? Porque eles têm ali toxinas que podem até matar uma pessoa, dependendo da quantidade do peso dessa pessoa. Tudo bem? Isso aqui é interessante porque, ó, as caravelas portuguesas, elas têm ali diversos tipos de seres vivos ali vivendo entre si, com o quê? Com funções distintas, tá? Eles têm funções distintas, só que eles têm uma anatomia o quê? Que existe ali uma dependência. Essa dependência faz com que esse organismo todo, esse quinidário inteiro, seja formado por uma colônia, tá? E não por um indivíduo único. Então é um excelente exemplo aí de animal colonial, tudo bem? Então anota. Vamos comparar aqui, ó, a colônia com a sociedade. A sociedade, lá, relação harmônica, também o quê? Intraespecífica, ou seja, de espécies iguais. Olha a simbologia, mais, ou seja, ninguém é prejudicado, ambos são beneficiados. E ali, olha o que eu estou te dizendo aqui, ó, estão anatomicamente o quê? Separados. É aí que está a dica, tá? É aí que está a dica. No caso das colônias, eles estão anatomicamente o quê? Com dependência, existe uma dependência, não tem como viver separado. No caso ali da sociedade, isso não acontece. Esses indivíduos, eles vivem juntos, mas anatomicamente são independentes. Nada impede de que eles vivam de forma independente, né, ou juntos, tudo bem. Aí você tem ali, então, estão anatomicamente separados, com função o quê? Diferente. Aqui, ó, a função pode ser diferente ou não. Lá é a função sempre diferente. Exemplo, olha aqui, ó, formigueiro, né, as abelhas, cupins, vespas. São todos excelentes exemplos de que de seres vivos que vivem juntos para poder beneficiar o todo, né? Porém, eles são anatomicamente independentes. Então, não existe uma dependência anatômica. Então, anota isso, que isso é bem legal. Isso te ajuda melhor nas interpretações. Tá ok? Canibalismo. Caramba, isso aqui é bem interessante, tá? O canibalismo, porque a gente está falando do quê, gente? A gente está falando de relações intraespecíficas, tá? Ou seja, são indivíduos de mesma espécie. E canibalismo significa que um indivíduo ele vai se alimentar do outro da mesma espécie. E é óbvio que essa relação é o quê? Ela é desarmônica. Porque aquele indivíduo que está se alimentando, ele é o quê? Beneficiado. E aquele que está servindo de alimento, ele será o quê? Prejudicado, obviamente, tá? Então o canibalismo é isso. É quando um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Louva a Deus, tá? A fêmea da louva a Deus, ou seja, a louva a Deus, como a gente costuma dizer, tá? Ela durante o acasalamento, após o acasalamento, ela se alimenta do macho. Isso indica que aumenta a virilidade dela, vai ser melhor para a produção dos ovos que ela vai fecundar ali a partir do acasalamento. Então, é estranho, é esquisito, porém, isso faz parte da natureza, então anota aí, ó, canibalismo é uma relação o quê? Intraespecífica, tá? Desarmônica, onde um dos indivíduos é beneficiado e o outro é prejudicado. Exemplo, louva a Deus, ok? Vem para cá agora, competição. Olha o nome, competição, tá? A competição significa que tem o quê? Uma competição acontecendo entre indivíduos da mesma espécie. Então é uma relação também o quê? Intraespecífica, não esquece disso, tá? Mesma espécie. Na competição, olha que interessante, ó, a simbologia, menos. Aí você fala, espera aí, professor, menos? Como assim? Se está havendo uma competição, significa que um pode ganhar, o outro pode perder? Sim, um pode até sair como, vamos dizer assim, o vitorioso. Vou te dar um exemplo. Determinados animais competem por território. Outros competem por quê? Por fêmeas. Outros competem pelas duas coisas. Outros competem até por alimento. Mas não significa que aquele que saiu vitorioso não saiu machucado, não tenha tido gasto de energia. Então isso é uma forma de prejuízo. Então fica atento quanto a isso, tá? Então nesse caso a simbologia ela é menos, porque mesmo aquele que saiu vitorioso, ele foi prejudicado de alguma forma, seja no gasto de energia, ou seja tendo dano físico, nas lesões que ele acabou de adquirir durante uma luta, ok? Então é uma relação desarmônica, tá? Território é um exemplo,
alimento é exemplo, parceiros para reprodução também e vários outros, ok? Mas ó, fica aí que não acabou não, tem mais. Pessoal, dando continuidade, a gente agora vai ver as chamadas relações interespecíficas, ou seja, relações entre espécies diferentes. E todas que estão citadas aqui são harmônicas, ou seja, ambos serão beneficiados ou apenas um deles será beneficiado, mas ninguém terá prejuízo, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro caso, mutualismo. No caso do mutualismo, dá uma olhada, ó, relação obrigatória, percebeu? Existe uma obrigatoriedade entre as espécies. Se você separar essas espécies, ocorre a morte dessas espécies, ou seja, os indivíduos não conseguem sobreviver sozinhos. É uma relação harmônica, olha a simbologia, mais, ambos são beneficiados e um exemplo aqui é bem legal, vaca e bactéria. Bactérias intestinais, isso mesmo, bactérias que vivem no intestino desses herbívoros. Galera, as vacas, elas são herbívoras, elas se alimentam de vegetal, grama, certo? Só que elas não possuem nenhum tipo de enzima que consiga quebrar um polissacarídeo conhecido como celulose, ou seja, um tipo de açúcar, de carboidrato. Quem faz isso para elas lá no intestino são as bactérias. Então esse é o benefício para a vaca, elas quebram, ou seja, degradam esse polissacarídeo e daí então é produzir energia para o corpo da vaca. O benefício aqui no caso para as bactérias é com relação ao quê? O local para elas viverem, elas estão protegidas no intestino. Ali elas têm acesso a muitos nutrientes além da proteção. Percebeu? É uma relação o quê? Muito benéfica para ambos. Tudo bem? Vamos passar aqui para a próxima. Ó. Lá no caso, ó, protocooperação, tá vendo ali? Aí eu já quero chamar a sua atenção, olha aqui, ó. Não é obrigatória. Bom, aí está a diferença. Não existe obrigatoriedade aqui. As espécies podem viver junto, porque é muito benéfico para as duas, mas nada impede que elas se separem e possam procurar outros parceiros aí nessa relação. Temos aqui então, não obrigatoriedade, é uma relação harmônica, olha a simbologia, positivo para ambos, ou seja, os dois vão ser beneficiados, as duas espécies, e aqui um exemplo bem legal, nós temos aqui o jacaré e o seu dentista, que é um pássaro palito. O jacaré, ele abre a boquinha, o pássaro palito vem, pousa ali na boca e começa a tirar resíduos de comida, restinhos de carne ali, tá? Para o jacaré isso é ótimo, porque essas carnes podem gerar inflamações, dores locais, então para o jacaré isso é muito bom. E para o pássaro palito é uma forma de alimento, tem aí então uma relação bacana entre os dois, ou seja, porém, repetindo, não é obrigatório, eles podem viver separados. Aí a gente vem aqui agora para comensalismo, e eu já quero chamar a sua atenção no seguinte, comensalismo e protocooperação é muito confundida nas questões, por quê? Elas são extremamente parecidas, dá uma olhada. Ambas são ó, não obrigatórias, ambas são harmônicas, ambas têm relações o quê? Interespecíficas com espécies diferentes. Tá, prof, então qual é a diferença? Vou te falar agora, a diferença está aqui, ó, na simbologia. Essa relação, no caso aqui do comensalismo, é positivo para uma das espécies, mas para a outra é o quê? É neutra, é indiferente, é de neutralidade, não traz nem prejuízo e nem benefício. Um exemplo bem legal, o tubarão e um peixinho que fica embaixo dele, a rêmora. Se você olhar, o tubarão está nadando e tem sempre um peixinho, às vezes mais de um ali embaixo. Essas rêmoras, elas são beneficiadas com o quê? Com os restos de alimentos do que o tubarão come. Elas vão lá e catam esses pedacinhos e vão se alimentando. Então elas são beneficiadas. Mas qual o prejuízo ou benefício que isso traz para o tubarão? Nenhum. Ele fica neutro nessa relação harmônica. Então essa é a diferença entre protocooperação e comensalismo. Anota isso aí que isso é bem legal. O inquilinismo, gente, isso já caiu várias vezes no Enem, principalmente nas relações entre vegetais. Então fica atento nessa relação aqui, ó. Nesse caso é quando um ser vivo vive no corpo de outro. A relação que também, ó, é igualzinha do comensalismo. É benéfica para um e neutra para outro. É uma relação harmônica entre espécies diferentes, ou seja, uma relação interespecífica. Nesse caso aqui, ó, eu vou te dar como exemplo as bromélias e as orquídeas, que são o quê? São vegetais de pequeno porte, tá? Eles usam outros vegetais de maior porte, de grande porte, para se esporar. Elas usam esses vegetais maiores de suporte, tá? Usando elas de suporte. É isso que quer dizer do quê? Viver sobre o corpo de outro, tá? Então usam de suporte. Aí qual é o benefício para essas bromélias ou orquídeas que fazem esses outros vegetais de grande porte de suporte? Elas alcançam alturas maiores
e têm maior acesso à luz, então elas podem realizar uma fotossíntese muito mais intensa. Esse é o benefício delas. Mas no caso das plantas que estão servindo de suporte, não traz benefício e nem nenhum tipo de prejuízo, tá? Nesse caso, é uma neutralidade para elas. Então, ó, olha a simbologia. Positivo para as bromélias ou orquídeas e neutro para aquelas que estão servindo de suporte para elas. Atenção a um detalhe. Quando a relação a relação que nós chamamos de inquilinismo acontece entre vegetais, também pode ser chamada de epifitismo. Isso caiu no Enem, tá? Anota aí. Mas olha, fica aí que tem mais. Tem as relações agora desarmônicas. Bom, pessoal, dando continuidade na nossa aula, seguinte, a gente falou agora há pouco sobre as relações interespecíficas harmônicas. Agora a gente vai falar das relações interespecíficas, ou seja, de indivíduos diferentes, ou seja, diferentes espécies, só que desarmônicas. Dá uma olhadinha. Temos aqui ó, a predação, temos o parasitismo, temos também aqui o mensalismo e a competição intraespecífica. Temos aqui pontos importantes, por exemplo, a competição intraespecífica já foi cobrada diversas vezes no vestibular, então fica atento, tá? Vamos começar aqui com a predação. Pessoal, como o próprio nome já diz, é quando um ser vivo serve de alimento para outro. Aí nesse caso, o predador ele é beneficiado, tá? E a presa ela será prejudicada, obviamente. Então temos aqui uma simbologia mais, menos, tá? A cadeia alimentar é o melhor exemplo que eu posso dar para você. Por quê? Porque você vai ter muitos exemplos dentro da cadeia. A cadeia alimentar é linear, então você tem ali os produtores, tem os consumidores, tem o decompositor. Ali dentro você vai ter vários exemplos de quem é o predador e de quem é a presa, ok? Tranquilo? Vamos aqui agora para o parasitismo. No caso do parasitismo, pessoal, é quando um ser vivo vive sobre o outro, tá? Sem matá-lo. Isso mesmo. A ideia aqui não é matar o quê? O hospedeiro. O parasita quer que ele sobreviva, porque se o hospedeiro morrer, ele perde a sua fonte de alimento, tá? Então é muito importante você diferenciar o parasitismo aí, por exemplo, do mensalismo, que a gente vai estar falando agora daqui a pouco, tá? Temos aqui exemplos, o vírus e a bactéria. São vários exemplos. Temos os vírus, bactérias, protozoários, fungos, os próprios vermes. Todos são parasitas, ou seja, vão viver dentro de um hospedeiro ou sobre ele. Aí vai uma dica. Se o parasita ele viver sobre a pele, sobre o pelo, né, a pena, é classificado como ectoparasita. Mas se ele viver dentro do hospedeiro, no sangue, nos órgãos, aí é chamado de endoparasita. Ok? Então a simbologia, ó, mais ou menos, o parasita vai se beneficiar através do quê? Da alimentação, se alimentando de fontes ali, né, presentes no corpo do hospedeiro. E o menos aqui é que o hospedeiro será o quê? Muito prejudicado. Beleza? Dá uma olhadinha aqui agora no quê? Amensalismo. Amensalismo, gente, ó, o ser vivo produz uma substância que inibe o crescimento de outra. Olha como isso é muito importante, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui muito bacana, que é um fungo. Esse fungo, essa espécie de fungo, ele produz uma substância chamada penicilina, que é muito utilizada na fabricação de antibióticos para matar bactérias. Então, quando esse fungo está presente num determinado ambiente e ele produz a penicilina, as bactérias naquele local não conseguem se reproduzir, elas não conseguem crescer, tá? Então é por isso que nós reafirmando, ó, é quando o quê? Um determinado ser vivo produz uma substância que inibe o crescimento de outro. Aí nesse caso, o fungo, tá? Ele não será prejudicado e nem será o quê? Beneficiado. Então ele está o quê? Ele está ali na neutralidade, é indiferente para ele, tá? Agora, a bactéria ela será prejudicada nessa situação. Então, no caso, menos mais. Bactéria prejudicada, fungo, neutralidade. Tudo bem? Vou falar aqui agora da competição intraespecífica. Nesse caso, é quando os seres vivos eles possuem o mesmo nicho ecológico. Eles vivem no mesmo ambiente, competem pelo mesmo tipo de alimento, espaço. Eles possuem o mesmo nicho. Aí, nesse caso, você vai perceber o quê? Uma competição intraespecífica. Isso significa informar que um desses indivíduos tende a aumentar a população por uma questão de adaptação. É uma competição. Então, ele vai aumentar a sua população, vai se multiplicar mais e a sua população vai crescer. Enquanto que o outro, ele será prejudicado. Então, a população dele vai diminuir, podendo levar à extinção dessa população ou apenas à migração dele para um outro nicho, para uma outra região. Esse princípio também é conhecido como princípio de Gauss, tá? Nota isso, competição intraespecífica ou princípio de Gauss. É importante, isso já caiu diversas vezes no vestibular, inclusive no Enem.
fica aí a dica do tio Alex para você, beleza? Dá uma atenção especial a esse último tipo aqui de relações ecológicas, beleza? Se você gostou da aula, fica aí que eu tenho um recadinho para você. Fala galera, beleza? Voltei aqui para te pedir para se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Isso vai ajudar muito o meu canal. Não esquece de deixar o seu like, vai dar uma relevância bacana para o meu canal e esse projeto sobre educação que eu coloco aqui de forma gratuita para você e para qualquer pessoa que quiser assistir. Aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!